Indígena. E aí eu quero registrar aqui dois momentos importantes no ano passado em que nós tivemos essa atuação junto com os indígenas que vieram e ocuparam por mais de 50 dias o Distrito da Saúde Indígena aqui de Belém, reclamando a efetivação da saúde indígena. Então, a gente reuniu com várias autoridades, houve intervenção do Ministério Público Federal, não vi um pouco estadual, mas acho que alguma coisa foi encaminhada. Os índios fecharam a estrada, teve que haver uma intervenção fortíssima para que não houvesse um confronto, que a Polícia Federal já estava se deslocando para lá. E a outra foi a questão mesmo de Abacatal, também, onde estava a iminência de um confronto com uma comunidade vizinha por conta da morte de um garoto que andava praticando pequenos furtos na redondeza e depois foi morto. Estaria sendo atribuído à comunidade de Abacatal essa morte, né? E a gente também teve uma intervenção forte, impedindo e ajudando a impedir que houvesse esse confronto. Mas o que os companheiros trataram aqui é justamente o tipo de desenvolvimento que a Amazônia, que é destinado à Amazônia, ao Brasil, principalmente, mas principalmente à Amazônia. É um desenvolvimento predatório, de levar efetivamente as riquezas para o outro lado do mundo e depois trazendo em produtos, às vezes de última categoria, para nós comprarmos. E não bastasse isso, tem ainda a biopirataria, em que o companheiro falou aqui de uma ONG que copita lideranças que buscam determinados produtos florestais, até animais, como tem uma aranha que produz uma teia, que tem a resistência capaz de suportar tiros de fuzis e revólver, e que me parece está sendo manipulado por empresas internacionais, cooptado por lideranças amazônicas. Eu acho que isso é também um caso que nós temos que combater, né? Os amazônicos que se associam a esses, às vezes, pseudos pesquisadores que vêm com alguns atrativos e acabam cooptando riquezas que vai comprometer o futuro do nosso desenvolvimento. Um outro fato que eu queria relatar, aqui do ponto de vista até profissional, visto essa problemática do poder. Não sei se alguém relembra, mas uns 2 ou 3 anos atrás, veio um fazendeiro que foi indenizado lá da aldeia Serra do Sol, em Roraima. Foi indenizado, Raposa Serra do Sol. Foi indenizado pelo governo brasileiro em alguns milhões e veio para o Marajó, adquiriu umas terras do cidadão aí do Brasil, né? Agostinho Monteiro, Brasil, sei lá, e levou de rodão terras tradicionais de famílias que não usavam cerca. Não usavam cerca. Aquilo ali era uma tradição, o vizinho respeitando a divisa do terreno de um e de outro. E esse ex-deputado federal, que agora é ex-governador, aliás, é vice-governador de Roraima, desafiou lá as comunidades e, pasme, o Rio Arari tem momentos que está quase seco. E a pesca, viu, companheiros? Os pescadores estão deixando de adquirir o alimento para as suas famílias e até para vender o excedente. Eu fui o primeiro a reclamar, encaminhei para todos os órgãos, até para a Ouvidoria Agrária Nacional. O único órgão que respondeu foi o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, que, por sinal, para mim tem até uma triste lembrança, que foi a doutora Graça que provocou uma audiência pública e depois ela morreu num acidente.
e depois não foi retomado de forma ampla esse debate. Então, esse Cartier, José Carlos Cartier, José Roberto Cartier, chegou lá, cooptou o prefeito, os vereadores, e disseram que ia ter emprego para todo mundo, e foi um mero engano. Não tem emprego para ninguém. O Marajoara vive em grande dificuldade. E falando, Marajó também é um território tradicionalmente super explorado, aquele povo marajoara, pelos aqueles fazendeiros, e que aparentemente não havia conflito, só agora, mais recentemente, vem aparecendo os conflitos com que eles fazem o chamado contrato de parceria e depois impõem determinadas cláusulas para esses trabalhadores camponeses que buscam sobreviver do produto como açaí, e a justiça sempre de forma omissa em casos graves de violação de direitos humanos no Marajó. Por outro lado, como a minha comissão, a Comissão de Defesa da Igualdade Racial, quero lembrar que nós estamos vivendo a chamada década do afrodescendente. Foi instituído pela ONU entre 2015 e 2024, seria então a década do afrodescendente, com o temário reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Qual desenvolvimento? Esse em que levam todas as riquezas, impõem o trabalho sem as condições das exigências legais, do contrato de trabalho, do pagamento das horas extras e outras exigências que a lei trabalhista. Seria esse o desenvolvimento? Então, esse desenvolvimento é justamente esse que foi retratado aqui. Eu acho que é isso que se deve lutar por esse desenvolvimento. E não esse imposto pelo grande capital. Também essa década do afrodescendente, ela foi instituída porque se constatou que ao redor do mundo existe ainda cerca de 200 milhões de afrodescendentes vivendo em condições extremamente difíceis, sem acesso aos principais direitos básicos, como saúde, saneamento, moradia. E continua a diáspora da Mama África, cuja população atravessa lagoas e oceanos, morrendo para chegar em território onde eles achariam que teriam um mundo melhor. Então, essa constatação foi então que a ONU instituiu a década do afrodescendente, em que os Estados-membros, no caso do Brasil, teriam esse compromisso de combater justamente a pobreza e promover a igualdade racial. Mas pouco se ouve falar. Aonde eu já ouvi falar foi algumas conferências de igualdade racial que ocorreram no município de Castanhal, no município de São Miguel do Guamá. Teve uma sessão na Câmara Municipal. Eu perguntei, vocês estão fazendo algo sobre a questão da década afrodescendente? Não, ninguém nem sabia, né? Então, não é a primeira vez esse ano que eu venho aqui, né? Eu sempre digo que eu sempre retorno à universidade até para aprender um pouco mais e ao mesmo tempo dar retorno àquilo que eu já aprendi após ter estudado aqui na universidade. E eu desenvolvi qual a minha relação com a academia. Em 2004 eu fiz uma especialização em direito tributário e a minha monografia foi o ITR e a função social da propriedade da terra no Pará, onde eu procurei retratar justamente esses conflitos agrários. Ela está depositada aí no centro jurídico, né? Eu até preciso rever porque eu perdi a matriz e pretendo publicar, quem sabe. Lá eu retrato justamente as principais lideranças que foram assassinadas naqueles últimos tempos. Dentre elas o João Batista,
que ontem completou 29 anos que foi assassinado, né? Então, para mim, eu acho que João Batista vive. Então, essa questão ainda, ela tem não minorar, eu acho que ela tem ainda que complicar ainda mais. E vai exigir todo esse compromisso da academia, dos movimentos. Aqui se falou muito em resistência, nenhum direito a menos, mais cidadania. Então, tudo isso e mais a desobediência civil, acho que tem que fazer parte desse contexto. Alberto Bobbio já dizia, né? E grandes juristas, não só brasileiros, mas internacionais, pregam a desobediência civil. Ou seja, quando o Estado não cumpre as normas internacionais, as convenções, a Constituição, é necessário reagir, é necessário desobedecer. E aí nós temos exemplos, muitos espalhados pela Amazônia, mas que precisam transformar em algo mais coletivo, para poder surtir efeito. Porque esse governo que tem aí, parece que ninguém reage. Quando reage, são às vezes até ONGs internacionais que têm às vezes interesses não confessáveis. Não confessáveis. Foi o caso da lista suja, quando da questão dos fazendeiros que exploram o trabalho infantil, o trabalho escravo, e que iriam para uma lista suja. Eu fui delegado regional do trabalho entre 2004 e 2007, e nesse período essa lista teve um papel importante. Nós conseguimos reverter o que era para ser multa em aparelhamento para o órgão. Só de uma vez o fazendeiro comprou 10 caminhonetas de 200 para implementar o combate ao trabalho escravo. Porque se fosse para o FAT, acho que o Ulisses sabe bem, ali é como um bueiro, né? Cai ali, né? Então nós conseguimos judicialmente transformar aquelas multas em objetos que pudessem dar maior poder de combate ao órgão. Só que hoje tudo isso retroagiu. Então nós estamos vivendo um período de retrocesso e, para tanto, é preciso aumentar a intensidade da luta, né, em todos os campos, tanto na academia, nos movimentos, nos sindicatos, para então a gente ver se sai dessa penumbra, ver se realmente busca o bom combate. Então eu comungo com as falas aqui, exceto essa questão do multiculturalismo. Eu não tenho opinião totalmente formada, mas eu sou pela diferença e pela diversidade. Eu acho que o multiculturalismo acaba dando mais poder de força para os poderosos. Acho que acaba dando mais poder de força poderosos do que efetivamente garantir essa quantidade de cultura. Não tenho totalmente opinião formada, mas eu acho que, nesse sentido, eu acho que eu sou mais pelas diferenças e pela diversidade. Então, falava eu da questão do... Segue concluindo, né? Assim, eu falava do contrato do arrendamento. Isso era muito comum no Marajó. Isso começou a desmistificar a partir da intervenção da SPU, da Secretaria do Patrimônio da União. E quando esse órgão começou a colocar na mão de boa parte dos ocupantes daquelas terras chamadas Terra de Marília, eis que várias ações judiciais começaram a surgir, para tentar manter esse tamanho de território em mão de grandes famílias, dentre as quais muitos são juízes, desembargadores no Tribunal de Justiça, no nosso tribunal, e somente agora, eu acho que exige uma luta
da comunidade quilombola, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, muito forte para tentar impedir que essas populações sejam retiradas, às vezes, abruptamente dos seus espaços territoriais. Que foi a primeira vez que eu ouvi falar essa questão do espaço vital, foi um dominicano, me parece, que falou, não, foi o Leonardo Boff, que quando essas populações são retiradas desses espaços, elas fatalmente não têm para onde ir. E com isso estão fadados a ir para as periferias da cidade, a viver como pares. Então a gente fica com compromisso.